Glória a Deus. Quero convidar nessa noite toda a igreja a colocar-se de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 128. Louvado seja o nosso Deus e Pai para todo sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Os que concordam digam amém. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 128. Todos juntos. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Almeida Corrigida Fiel. Muito bem. Salmo de número 128. Eu leio um versículo, a igreja lê o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos com alegria. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa, 4 com alegria. Esse assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás a bênção de Jerusalém todos os dias da tua vida. 6. Graças a Deus. Ainda de pé, por gentileza. Hoje é um seminário, hoje e amanhã. O assunto é atitudes, responda comigo, atitudes eficazes para com a família. E eu gostaria de fazer um pacto de fidelidade com a igreja nessa noite. Levante a sua mão e diga: prometo, toda a igreja, prometo ser fiel ao aprendizado. Então, promessa, nós temos que cumprir. Por que nós, há certos momentos que nós temos que fazer um pacto de fidelidade? Porque hoje está muito relativista. A gente comenta muitos assuntos e não praticamos nada, absolutamente nada daquilo que ouvimos. E há momentos que nós temos que fazer um voto de fidelidade. Tá certo, meus irmãos? Então, ouça com atenção. Eu creio que cada um, como eu falei, que era um seminário, e seminário é um assunto mais detalhado. Eu creio que cada um trouxe o seu memorando. Nós vamos de aprender algo eficaz nesses dias, tá certo? E nessa noite, com muita alegria, nós gostaríamos de dar um bem-vindo ao preletor da noite, pastor Cristiano Mendes, é um prazer tê-lo aqui, com ele a sua digníssima esposa, irmã Priscila. Priscila está aqui, é um prazer tê-los aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, de terem atendido esse convite para estarem aqui conosco nesse dia, com essa responsabilidade, neste humilde lugar. Viu, pastor? Estamos aqui na mesma convicção de um dia estarmos no paraíso, ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também com muita alegria, eu gostaria de dar um bem-vindo à irmã da Clélia. Pastor, mas a Clélia tem outra irmã aqui em Brasília? Tem. É a Antônia Ribeiro, que por sinal tem até o sobrenome, né? Antônia Ribeiro. Meu irmão Antônia, é um prazer ter a senhora aqui nessa noite. Sinta-se bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é baiana também, pastor? Hã? Não, não é baiana, não. Mas nós vamos fazer ela baiana, nós vamos levar ela para a Bahia. E com a irmã Antônia, o seu filho, que nós chamamos de filho, o Manuel Filho, e a sua digníssima esposa é Maísa. Graças a Deus. É um prazer tê-los aqui. Sintam-se bem. Hã?
Amém. Já tem gente também por aí, né? Graças a Deus. Que seja bem-vindo para a glória de Deus Pai. Também com muita alegria, pastor Eli Marques. Pastor Eli, quero declarar nessa noite que é um prazer ter o senhor aqui nessa noite, viu? Sinta-se bem, né? E tenha alegria de congregar juntamente conosco. Graças a Deus. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E já aproveitando a oportunidade, eu já quero passar para o pastor Cristiano, que vai estar ministrando a palavra de Deus, pois o tempo é dele hoje, entendeu? Pastor, por gentileza. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Como vão vocês? Amém? Todo lugar onde Deus está presente é bonito e maravilhoso, não é verdade? E é maravilhoso saber que aqui também a glória de Deus tem se manifestado. Eu quero... Com certeza. Eu estou aqui nessa noite como convidado, me sinto muito honrado, grato pela oportunidade. Pastor Francisco, pastora Clélia, amém? Me receberam com muito carinho, receberam também a minha esposa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou ali da Assembleia de Deus do Lago Norte, amém? Onde eu tenho o prazer de colaborar com o pastor Rodrigo Pereira como seu pastor auxiliar, amém? Estou aqui acompanhado hoje, como o pastor Francisco disse, da minha querida esposa, Priscila. Priscila significa aquela que faz o bem, amém? E para mim é só o que ela tem feito, amém? Louvado seja Deus pela vida dela. Nós estamos casados há 12 anos, amém? A gente tem cara de menino, né? Não é verdade? Mas graças a Deus nós somos casados e felizes há 12 anos, amém? Agradecer à irmã Antônia que intermediou esse contato, que Deus continue abençoando. Irmão Manuel Filho, amém? Irmão Manuel Filho, irmã Maísa, louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus junto comigo. Eu estou usando a Corrigida Fiel, amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 33. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Todos acharam? Amém? Acredito que está aqui projetado também atrás de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que hoje fez um esforço para estar aqui conosco, que Deus possa te abençoar poderosamente. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, nessa noite estamos aqui porque te amamos e amamos a tua palavra. Nessa noite nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha se derramar sobre nós. Eis-me aqui, Senhor, apenas como um instrumento teu. Meu Deus, eis-me aqui apenas como algo que está nas tuas mãos. Senhor, tu tens inteira liberdade através da minha vida. Senhor, venha abençoar a tua igreja. Venha derramar a tua unção e a tua graça sobre esse lugar, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada não é a história de heróis. Muitas pessoas olham para a Bíblia como se ela fosse uma coleção de história de grandes heróis e heroínas.
A Bíblia é uma coleção de histórias de homens e mulheres falhos e do seu relacionamento com Deus. Quando nós lemos a respeito de Davi, a primeira coisa que vem à nossa mente é um homem que é capaz de matar um gigante. É um jovem que, quando está cuidando do rebanho de seu pai, se o leão e o urso tentam arrebatar uma ovelha, ele vai e pega o leão e o urso pela barba e os ferem e toma a ovelha da sua boca. Quando nós vemos a história de Davi, nós pensamos na história de um homem que venceu muitas batalhas e que ampliou grandemente o reino de Israel. É assim que nós pensamos geralmente nos homens e mulheres da Bíblia. Mas o texto que nós lemos nessa noite nos fala de uma tragédia. E esse é o desfecho de um dos piores dramas familiares que a Bíblia relata. Davi foi vencedor em todas as coisas, mas no campo de batalha que mais importava, ele fracassou. No campo de batalha que mais importava, Davi perdeu. Aqui nós não vemos o homem que matou o leão e que matou o urso. Nós não vemos o homem que matou o gigante. Nós vemos o homem que está chorando amargamente pela pior derrota da sua vida. Antes de entrar no tema desse seminário, eu gostaria de refletir com você sobre essa história. Porque quando Davi chega nesse ponto, para ele e para a família dele, não havia mais tempo. Absalão já tinha morrido. Mas essa história não começou agora. Essa história começou há mais de 40 anos atrás. No meio da família de Davi, um de seus filhos se chamava Aminon. E esse rapaz tem um desejo incestuoso pela sua meia-irmã. Ele tem desejo de se deitar com ela. E ele arma uma estratégia para que aquela menina vá até o seu quarto para ele preparar comida, porque ele dizia estar doente. E naquele momento, então, ele é capaz de violentar a sua própria irmã. Aminon pega a sua irmã, cujo nome era Tamar, e a violenta. E depois de ter feito isso, ele se enoja dela. E ele manda que ela saia. É tão triste isso porque o nome de Tamar vem de tamareira. Palmeira de tâmaras. Uma árvore frutífera. E essa moça não vai dar fruto. Porque ela vai se esconder na casa do seu irmão Absalão. E ali ela vai viver uma vida de tristeza. O tempo passa e Davi não toma nenhuma atitude com relação a essa situação. E a Bíblia nos diz apenas que ao ouvir essa história, Davi ficou tremendamente indignado. Mas isso era o mínimo que ele podia fazer. E nós não vemos Davi tratar o problema de Aminon. Mas Absalão, que era irmão de Tamar por pai e mãe, resolve tomar uma atitude. Ele espera 2 anos e manda fazer uma festa no deserto. E naquela festa ele manda convidar todos os filhos do rei. E ele manda um mensageiro a Davi para que ele liberasse Aminon para participar da festa. E Davi estranha o convite, mas mesmo assim o autoriza a ir. A tragédia estava preparada. Quando todos estão embriagados no meio da festa, um irmão ordena que os servos matem outro irmão. E naquele contexto, Aminon é morto, na frente de todos os seus irmãos. É triste, meus irmãos. É muito triste. Mais uma vez, Davi não trata o problema da família dele. E Absalão foge. E Absalão fica escondido. E Davi, nenhuma atitude. Depois de um tempo, Absalão era um homem que a vingança se tornou um padrão na vida dele. E ele pede a Joabe, um dos generais de Davi,
que marcasse uma audiência com Davi. Joabe não marca, ele queima os campos de Joabe. Vejam como era o contexto da família de um dos heróis da Bíblia Sagrada. Joabe fica obrigado a marcar a reunião. Davi e Absalão se encontram. Eles choram. Mas Davi não trata o problema de Absalão. E por 2 anos, não lhe fala nenhuma palavra. 40 anos se passam. Absalão está em Jerusalém. E ele arma um golpe contra o próprio pai. A Bíblia diz que quando alguém vinha ao rei para ser ouvido por Davi, Absalão ia para a porta da cidade e se antecipava ao rei. E ali ele ouvia as reclamações das pessoas. A Bíblia diz que Absalão preparou um exército paralelo. Homens que corriam à sua frente. E com aquele exército, ele manda mensagem para todo o reino de Israel. Ele identificou onde estavam todos os opositores do seu pai. Ele identificou todas as pessoas que tinham alguma queixa contra Davi. E ele diz: quando vocês ouvirem a trombeta, se levantem, porque Absalão será o rei de Israel. Davi é expulso de Jerusalém. E num ato vergonhoso, Absalão se deita com as concubinas de Davi, no terraço do palácio, e à vista de todo o povo. Assim como o profeta Natã havia profetizado. Uma guerra se levanta, e é uma guerra entre pai e filho. Sabe por quê? Porque quando nós não tratamos os nossos problemas, eles não deixam de existir. E essa é a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. Quando nós não tratamos os nossos problemas, eles não deixam de existir. Todo problema é uma semente. E eu nunca vi um ambiente mais fértil para os problemas, para as tristezas, para os dramas, do que o ambiente familiar. As maiores dores, as maiores tristezas, os maiores traumas estão no ambiente familiar. E se não estão nele, muitas vezes começaram nele. E Davi não tratou o problema. E agora já não era mais um problema, era uma guerra. E nessa guerra, Absalão morrerá. Nessa guerra, Absalão morrerá. E é aí que nós chegamos no texto que nós lemos nessa noite. É o desespero de um pai que não tratou os problemas da sua família. E nesse momento, Davi gostaria de ter morrido no lugar de seu filho. Sabe por que eu trouxe essa palavra para você? Antes de nós refletirmos a respeito do tema desse seminário. Porque ainda há tempo para a sua família. Ainda há tempo para a sua família. Há tempo para consertar aquilo que está rachado. Há tempo para resolver aquilo que parece perdido. Há tempo, ainda há tempo para você. Nessa noite eu não gostaria, meus irmãos, e seria uma grande arrogância da minha parte, eu tenho certeza de que muitos dos irmãos aqui são mais velhos do que eu, são mais experientes do que eu. Mas eu gostaria de te convidar para uma reflexão. Eu gostaria de te convidar para uma reflexão, porque a sua família está em perigo. A sua família está em perigo. Mas pastor, eu sou crente. Pastor, eu sirvo a Deus, meu pai serviu a Deus, meu avô serviu a Deus, meus filhos servem a Deus. Meus irmãos, é triste te dizer isso, mas dentro dos lares evangélicos estão se desenrolando dramas e tristezas horríveis. Há 15 dias atrás eu fiz uma visita com a minha esposa. Uma pessoa que estava há 90 dias sem ir à igreja, em depressão, dentro de casa. E naquela visita, depois que nós oramos, aquela pessoa abriu o coração.
E ela disse: pastor, eu estou assim, porque o homem com quem eu me casei, eu peguei violentando a minha própria filha. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que as famílias cristãs têm enfrentado também sérios problemas. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite, porque eu quero te convidar a uma reflexão. A sua família está em perigo, e há diversos fatores que vão trazer esse perigo para a história da sua família. O primeiro deles, se você quiser anotar, fique à vontade, para depois você refletir no seu lar. A desintegração da família cristã. Nós estamos passando por um período em que os valores que trouxeram as famílias cristãs até aqui estão sendo abandonados. E essa geração tem falhado em transmitir esses valores para a próxima geração. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Me permita compartilhar com você alguns números, porque números são bons para nos fazer refletir. Olha só o que eu vou ler para você. O estudo do Instituto Barna Group constatou que a maioria dos evangélicos adultos são casados, 67%. Numa comparação direta com outras tradições do cristianismo, a taxa de fiéis evangélicos que adotam o matrimônio é superior. A média registrada foi de 59%. Essa média também é maior que os 52% registrados na sociedade como um todo. O que chama a atenção, no entanto, é que o percentual de divorciados é o mesmo entre evangélicos, católicos e pessoas de outras religiões ou sem filiação religiosa. Você entendeu esse número? Sabe o que isso significa? Que o mundo está pressionando a igreja e ele está conseguindo alcançar o seu objetivo. Porque houve um tempo que eu tenho certeza que se eu lesse uma estatística como essa, talvez os irmãos me repreenderiam, porque eles entenderiam que isso era uma mentira. Mas essa é uma pesquisa séria, é um estudo sério. E esse estudo chegou à triste conclusão que o número de divórcios entre evangélicos e não evangélicos é o mesmo. O índice de divórcio é o mesmo. Esse número precisa da sua atenção, sim ou não? Sim? Vamos continuar. Veja só. Tem que ficar ruim para ficar bom depois. Amém? Olha só o que diz olha só o que diz mais um trecho de uma reportagem. Pesquisa do BPEC, Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, revela que 56% dos evangélicos brasileiros fizeram sexo antes do casamento. 25% já traíram a esposa. Essa pesquisa foi feita com 12 mil pessoas, ou seja, é um grupo de pesquisa razoável. 12 mil pessoas. E eles chegaram a essa conclusão. 57% dos jovens evangélicos fizeram sexo antes do casamento. 25% traíram a própria esposa. Desintegração da família cristã. Desintegração, irmão, não significa que vai um para um lado, vai um para o outro. Não, isso é uma forma de desintegração. Mas a desintegração da qual eu estou falando aqui é uma desintegração de valores, de princípios. E a igreja está negociando princípios e valores que são inegociáveis. Entende o que eu estou dizendo? A igreja está negociando esses valores e esses princípios. E a família está se desintegrando dentro do mesmo lar. Dentro do mesmo lar, há um marido que não olha para sua esposa. Dentro do mesmo lar, há um filho que não fala com a sua mãe.
Dentro do mesmo lar, há um pai que não dirige uma palavra ao seu filho. A família está ali, mas ela está desintegrada, porque os valores que unem a família cristã não estão sendo buscados pela igreja. Entende isso, irmão? Essa é a primeira ameaça que nós temos vivido. Os valores que unem a família cristã estão se desintegrando. O segundo tópico, se você quiser anotar, fique à vontade. Minha intenção é ser extremamente objetivo nessa noite para que você não se canse e guarde essa palavra no seu coração. Olha só o que eu separei aqui como segunda causa de ameaça à igreja e às famílias da igreja do Senhor. Falta de espiritualidade nos lares cristãos. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu visitei um casal extremamente problemático mesmo. E no meio daquela confusão, um não deixava o outro falar, era uma bagunça. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Estava com o pastor Rodrigo, nós dois olhando um para o outro assim. Aí eu perguntei para um deles, há quanto tempo vocês não oram juntos? A mulher olhou para mim e disse, nós nunca oramos juntos, pastor. Esse homem não gosta de orar. Eu disse a ela, e a senhora? Quanto a senhora tem orado sozinha? Ela disse, eu não consigo orar, porque esse lar é uma perturbação. Você está compreendendo? Nós estamos vivendo um problema nos lares cristãos. E esse problema é falta de espiritualidade. Aí quando o filho se desvia, sabe de quem é a culpa? É sua, pastor Francisco. É minha. Porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu deixei de atrair o filho daquela pessoa de alguma forma. E é por isso que ele não veio mais à igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou lhe dizendo, irmãos? Os pais cristãos estão terceirizando a obrigação e o dever de transmitir valores cristãos aos seus filhos. E eu tenho visto isso na prática. Mas quando algo dá errado, geralmente a culpa é da igreja. E nós ouvimos acusações duras, muitas vezes. Minha esposa se lembra disso, eu era líder de jovens. E eu acompanhava uma família. E um dia nós estávamos na casa de uma mãe. E ela, meu Deus, uma série de reclamações com relação àquela criança. E ela disse, você precisa me ajudar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, porque ela disse isso, eu vou doar esse menino para o conselho tutelar. E eu falei, minha irmã, não abra mão do seu filho. Não abra mão do seu filho. E sabe quem era o problema? Não era o menino, era ela. Ela era o problema, mas ela não percebia. Está faltando espiritualidade nos lares cristãos. Está faltando o momento do devocional, do culto doméstico. É tão simples, meu irmão, é tão simples. Não precisa você criar uma liturgia, um rito de culto. Não, faça uma coisa simples. Na minha casa nós fazemos assim. Nós acordamos, tomamos nosso café, vamos orar. Oramos, temos algumas causas que nós apresentamos a Deus. Depois nós cantamos alguns hinos. Nós lemos um texto da Bíblia. Conversamos um pouquinho sobre aquele texto. Está feito meu devocional diário. Eu quero ler um texto com você para te fazer refletir sobre isso, porque sempre quando nós recorremos à palavra de Deus é muito mais eficaz. Sempre quando nós recorremos à palavra de Deus, o proveito é sempre maior. Olha só, abra aí por gentileza. Segunda a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eu queria pedir uma gentileza. Alguém pode ler para mim esse texto? Alguém pode ler para mim? Lê aí na tela do seu lugar, lê com uma voz bem boa. Trazendo à memória
Mais um texto, por gentileza. Ainda na mesma carta, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Uma outra pessoa, leia para mim, por gentileza. Até o 15. Sabe por que eu escolhi esse texto? Esses textos falam da família de Timóteo. E essa família é um exemplo do que nós estamos falando aqui. Sabe por quê? Porque a fé de Timóteo chegou primeiro através da avó dele. E depois essa fé foi transmitida à sua mãe. E da sua mãe essa fé foi transmitida a ele. E desde a meninice, desde criança, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar de reforçar os seus ensinamentos no lar. Igreja tem a responsabilidade de reforçar nos seus filhos aquilo que você ensinou para eles dentro da sua casa. Se ele chegar aqui e ele ouvir uma coisa, mas ele chegar em casa e a sua conduta for outra, eu lhe garanto que ele vai aprender o que ele vira em exemplo de você. Entende o que eu estou dizendo? Essa família é um exemplo disso. Por quê? Porque a fé de Timóteo aconteceu primeiro no coração da sua avó, depois aconteceu no coração da sua mãe, e agora habitava também em Timóteo. Esse modelo é bíblico. Esse modelo é bíblico. Esse é o modelo que Deus deseja. O desejo de Deus é esse. É que os pais transmitam aos filhos a palavra de Deus. E o que a igreja vai fazer? A igreja vai reforçar os ensinamentos que você tem repassado a ele. E aí quando você ensinar alguma coisa a ele, e você praticar o que você ensinou, e quando ele chegar aqui e ouvir o mesmo ensino, sabe o que ele vai pensar? Meu pai está me ensinando o que é certo. Minha mãe está me dando o exemplo do que é certo. Nós estamos vivendo um problema. E o problema é falta de espiritualidade nos lares. Na igreja todo mundo é espiritual, irmão. Na igreja todo mundo é só sorrisos, não é, pastor? Não é, pastor Francisco? Todo mundo é só sorrisos, aqui todo mundo é bom. Aqui talvez alguém até pisa no seu calo, você até agradece. Ô, irmão, obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. É fácil ser espiritual aqui. Não é tão fácil ser espiritual dentro dos nossos lares. Mas essa falta de posicionamento dentro dos lares está trazendo problemas para as igrejas. Você está me acompanhando? Amém? Amém. Vamos prosseguir então. Eu confesso aos irmãos que eu vou precisar tratar alguns temas um pouco sensíveis. Talvez se houver uma criança, talvez não seja tão adequado, tá? Mas eu vou conciliar aqui de uma forma que nós possamos conversar todos, amém? Porque existem ameaças com relação à família que são muito sérias e nós precisamos falar delas. O terceiro problema que as famílias cristãs têm enfrentado é a descaracterização do papel dos pais na vida dos filhos. Os pais têm um papel claro, papel claro, dado pelas Escrituras. Eles têm o papel de dar segurança aos seus filhos, de proporcionar a eles o mínimo que seja necessário para o seu desenvolvimento. Isso é o mínimo. Tem tanta gente, meus irmãos, que pensa, se eu tivesse mais dinheiro, seria diferente isso. Se eu tivesse mais dinheiro, teria sido diferente a história dessa criança. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dado aquilo. Isso não é verdade. A primeira igreja em que eu congregava, uma irmã de oração me chamou para fazer uma visita. Quando nós chegamos, era uma mansão, piscina, campo de futebol no quintal, uma casa grande, uma mansão.
Quando nós entramos naquela casa para fazer um culto doméstico, aquela mãe começa a chorar. O filho dela vivia pelas ruas de Brasília completamente endemoniado e drogado. A filha dela estava há 3 anos trancada dentro de um quarto. Nós olhávamos para a porta daquele quarto e ela diz, ela não sai. Tem que levar comida para ela na porta, ela não sai do quarto. Nós começamos a orar, aquela mulher caiu endemoniada, a mãe. Sabe por que eu estou lhe contando essa história? Porque não é o seu dinheiro. Não é o seu dinheiro, irmão, que vai fazer a diferença na história da sua família. Aquela mulher, depois de ter sido liberta, se levanta e diz, eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu dei tudo o que os meus filhos queriam. Nas paredes, fotos de viagens internacionais. E quando ela falou isso, eu pensei, é exatamente aí que está o problema. É exatamente aí que está o problema. Não é o dinheiro. Não são as melhores escolas. Não são as melhores universidades. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é importante. Mas não é isso que vai determinar o sucesso da sua família. Não é isso que vai determinar o sucesso da sua família. Mas eu conheço também outras famílias. Eu conheço uma irmã chamada Irmã Zilda, lá na Vila Planalto, dirigente do círculo de oração. Desde que eu me entendo por crente, que eu vejo aquela mulher ir para a igreja com os 2 filhinhos dela. Aí eles cresceram, fui professor de escola dominical dos 2. Eles cresceram, se casaram e tiveram filhos. E eles vão para a igreja e parece uma família de patinhos. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Você sabe por quê? Porque não é o dinheiro que faz diferença, são as atitudes. São as atitudes. É o que você vai fazer pela sua família. É isso que vai fazer a diferença. E nós estamos vivendo um problema que o papel dos pais na vida dos filhos está sendo descaracterizado. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de grande, não se desviará dele. Educar é papel de quem? Dos pais, não é papel do Estado. Papel do Estado é dar ensino. Educação é papel dos pais. Escola não dá educação. Escola dá ensino. Educação é você que dá. Educação quem me deu foram meus pais. Foram meus pais que me deram. Foram meus pais. Não foi a igreja. Não foi a igreja. Quem me ensinou a ter educação e respeito foram os meus pais. Meus pais que me ensinaram que eu devo honrar uma pessoa mais velha. É por isso que quando minha avó chega, eu devo reverência a ela. A bênção, vó. Deus te abençoe. Vó, ela sabe, ela vê como é minha família. Vó, a senhora está com sede? Vó, quer que ponha comida para a senhora? Educação. Educação não é função do Estado. Educação é nossa função. Ensinar a palavra de Deus aos seus filhos não é função da igreja. Lá em Deuteronômio, Moisés termina um dos seus sermões e diz ao povo, essas palavras que eu vos digo hoje, vocês vão guardá-las, vocês vão marcá-las nos umbrais das portas, vocês vão colocá-las no seu corpo como um sinal, mas vocês vão falar delas para os seus filhos, dentro de casa, no caminho. A igreja tem uma função importante? Tem. Mas não é função da igreja ensinar o seu filho a servir e amar a Deus. Não é. Não é. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Você entende o que eu estou dizendo? Você tem um papel importante de corrigir os seus filhos. O livro de Provérbios diz que quem não corrige o seu filho, não o ama.
não o ama. E hoje, quando eu leio isso, eu entendo. Porque quando eu aprontava, ou se eu inventava uma mentira, a minha mãe vinha e me corrigia. Se não era uma palmada, era um castigo. E ela me deixava claro que o que eu fiz foi um erro. Porque quem não corrige ao seu filho, não o ama. Quem é que tem a função de corrigir o seu filho? É você. Sabe por quê? Porque se você não corrigir, a sociedade vai corrigir. O sistema penitenciário diz que vai corrigir. Entende? O papel dos pais na nossa sociedade ele tem se descaracterizado. Você não pode corrigir o seu filho. Não pode. Não pode. Palmada, meu Deus. Você vai preso. Nós estávamos visitando o irmão dela. Ele mora na Espanha. E aí estava passando uma propaganda na televisão. Aí eu falei, o que é isso aí? O que significa isso? Ele disse, olha, existe aqui uma programação que passa o tempo todo da televisão. Chama Papá Pega, Papai Bate. E há um número que fica passando ali na tela. E se o pai gritar com a criança dentro de casa, ou se a criança de alguma forma se sentir... Isso tem um papel social importante. No entanto, também há um perigo aí, porque o papel do Estado se confunde com o papel dos pais. E eu fiquei pensando, já tem criança que é teimosa, irmão. A Bíblia diz que a estultícia pertence à criança. A tolice, irmãos, que ele não tem conhecimento. Não é verdade? Ele não tem o conhecimento necessário. Se ele tivesse, não precisava de pais. Né? Se eu não precisasse de pais, eu nascia pronto já. Não é verdade? Então, esse papel dos pais, ele tem sido descaracterizado. Descaracterizado. Agora nós vamos entrar em fatores externos, tá? Até agora eu falei de fatores que estão dentro da família cristã. Desintegração da família, falta de espiritualidade, descaracterização do papel dos pais, problemas que estão dentro. Agora me permita falar dos problemas que estão fora. O primeiro deles, e um dos mais perigosos para você e para a sua família, ideologia de gênero e feminismo. Feminismo, pastor? Eu vou ler algumas coisas aqui para você, porque o feminismo tem uma base teórica, tá? O feminismo tem uma base, tem conteúdos que embasam o feminismo. Eu quero ler algumas coisas para que você pense. Eu tenho visto aí na internet grupos de cristãs evangélicas feministas, pró-aborto. Isso existe, irmãos. Isso existe. Cristãos evangélicos pró-aborto, feministas. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Quando o feminismo surgiu, ele ainda não tinha uma base teórica. E ele era um movimento justo. Preciso reconhecer isso. Porque as mulheres sofreram e sofrem muitas injustiças. Ele era um movimento pelo direito das mulheres de votar, pelos direitos das mulheres de receberem o mesmo salário que o homem. Ele era assim. No final do século XIX, as mulheres iam para as ruas exigir o direito de votar. E nada mais justo, porque elas ajudavam a manter e a desenvolver a sociedade. E realmente existem, até os dias de hoje, muitas injustiças contra as mulheres. E essas injustiças, nós precisamos entender, é que dão o argumento necessário ao movimento feminista. O Brasil é um país que tem um dos maiores índices de morte de mulheres. É o que é chamado de feminicídio. Nós temos um dos maiores índices no mundo. E a pandemia elevou esse índice. Isso é um problema. Isso oferece um argumento forte para o feminismo. No entanto, quando chegou o século XX, o feminismo começou a ganhar uma base teórica. Uma base teórica. E essa base foi se desenvolvendo. E quando nós chegamos nos anos 70, a época da liberação... Eu não vivi nessa época. Eu só ouço as histórias. Mas eu sei que foi a época da liberação sexual. Aí, então, é que a teoria do feminismo ela se desenvolveu, ela se expandiu, até chegar em um conjunto de ideias que nós chamamos de ideologia de gênero. Não eles.
Nós chamamos isso de ideologia de gênero. É um conjunto de ideias perverso. É um conjunto de ideias que vai contra Deus, que vai contra a criação de Deus. E essas ideias têm sido muito influentes na nossa sociedade. E muitos crentes sem conhecimento, e até mesmo pastores com muito conhecimento, têm embarcado nessa onda. Se nós pudéssemos resumir a ideologia de gênero é o pensamento de que o sexo ou a sexualidade humana não está ligada a nenhum fator biológico ou genético. Você nasceu homem? Nasci. Tem todas as características biológicas de um homem. Sim. Mas a partir do momento em que a humanidade passou a acreditar nessa mentira, nessa falácia, se uma criança diz para o seu pai, eu sou uma menina no corpo de um menino, então os pais passam a tratar aquela criança como uma menina. Eu li uma reportagem que me deixou terrivelmente indignado. Uma criança inglesa de 3 anos de idade é pega pela sua mãe pintando as unhas com o esmalte da mãe. É uma criança de 3 anos. Se a mãe tivesse um pingo de juízo e entendimento, ela diria ao seu filho, meu filho, isso é uma coisa que só mulher usa. Isso aqui não é para você. Tem outras coisas que são para você, mas isso aqui não é. Sabe o que essa mãe fez? Ela começou a tratar essa criança como uma menina. E ela passou a comprar, pastor Francisco, roupas de menina para essa criança. Passou a comprar brinquedos de menina para essa criança. Quando ela foi entrando na pré-adolescência, começou a maquiar essa criança como uma menina. Até o passo mais radical, que foi levar essa criança para ser castrada. Porque é isso. É isso. É isso que acontece. Para ser castrada, para que o órgão sexual com o qual ela nasceu fosse transformado em algo semelhante a uma cópia horrível do órgão sexual de uma mulher. Essa ideologia é extremamente perigosa. Extremamente perigosa. A ideia de que a sexualidade não é mais definida pela biologia. Porque não há um Deus. Essa é a visão dessas pessoas. Não há ninguém determinando a história da humanidade. Então ninguém determina se alguém nasce homem ou mulher. Isso é apenas um acidente biológico. Cabe àquela pessoa decidir qual é o seu gênero, que é uma ideia diferente de sexo. Uma mulher chamada Judith Butler. Alguém já ouviu falar nessa mulher? Ela é um expoente do feminismo. Ela é uma das grandes defensoras da teoria queer, que é essa que eu mais ou menos tentei simplificar aqui para os irmãos. E ela diz que existem pelo menos 31 gêneros possíveis na humanidade. Eu não vou dizer para você, não dá. Não dá, realmente não dá. Não dá, nós estamos num lugar santo. Não dá para lhe dizer. Mas todo tipo de perversidade que o ser humano desejar fazer, hoje a sociedade está disposta a dizer a ele, você está certo. Vá em frente, você está certo. Ninguém pode te julgar. Ninguém pode te dizer que você está errado. Vá em frente, você está certo. Mas eu ainda acredito, e eu sei que você também, que quando Deus criou o homem e mulher. É nisso que eu acredito. E eu não acredito em nada diferente disso. Ah, mas meu filho teve curiosidade, pastor. Com 5 anos ele foi lá e usou batom. Educa o seu filho, irmão. Explica para ele onde está o erro dele. Mas não deixe essas ideias que o mundo tem nos dito entrarem no nosso meio. Porque hoje você vê pastores pregando que a Bíblia precisa ser atualizada, pastor Francisco. Antigamente era a Bíblia que nos atualizava, não é verdade? Era a Bíblia que nos transformava. Era a Bíblia que trazia a renovação do nosso entendimento. Agora não. Agora somos nós que temos que atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia é pouco inclusiva. Porque a Bíblia é binária.
homem e mulher. Mas não é só nisso que a Bíblia é binária, não. A Bíblia é binária em muitas coisas. Mal e bem não se misturam. Luz e trevas não se misturam. A Bíblia é assim. E ela é um livro difícil de engolir para essa geração. Mas eu quero te lembrar das palavras de Jesus. Não se envergonhe das minhas palavras diante dessa geração perversa. Não se envergonhem das minhas palavras diante dessa geração perversa. Porque se vocês se envergonharem de mim, eu me envergonharei de vocês diante do meu Pai. A ideologia de gênero é um perigo. Você não vai ensinar em casa, mas alguém vai ensinar na escola. Sabe por que vai ensinar? Porque faz parte do currículo de ensino do nosso país. Tem que ensinar. Tem que explicar para a criança o que é um transgênero. Tem que explicar. É terrível, irmãos. E esse é um perigo real para as famílias cristãs. E você precisa defender a sua família enquanto é tempo. Para que um dia você não esteja em cima da porta chorando por Absalão que morreu. Você precisa se posicionar agora. Eu vou continuar lendo algumas coisas aqui. Falamos sobre isso. Eu quero ler algumas coisas que fazem parte da base teórica do feminismo, para você entender por que eu digo que o feminismo não pode ser cristão. Ele não tem como ser cristão. Olha só. Eu trouxe citações de 3 autoras. Simone de Beauvoir, você conhece, que você já viu as pessoas citando nas redes sociais. Sulamita Firestone. Vou citar aqui também. E Judith Butler. Essas 3 pessoas são muito influentes para o movimento feminista. Vamos lá, para a primeira citação. Simone de Beauvoir. Em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Sabe o que é estranho? É que o movimento feminista é um movimento que luta por justiça. Mas a solução para as mulheres não é a justiça. A solução para as mulheres é destruir a família. A solução para as mulheres, o que vai libertar as mulheres, é destruir o conceito de família. Olha, eu não quero lhe dizer que não existem terríveis injustiças contra as mulheres, porque existem. Existe violência. E olhe, eu vou lhe dizer uma coisa, você precisa ser muito maduro para entender. No nosso meio, também existe violência doméstica. Existe. E isso é vergonhoso. Porque com essas atitudes, nós estamos reforçando o argumento de um movimento que deseja ver a família destruída. Entende, irmão? É pesado, né? Eu sei que é pesado. Mas essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu orei. Eu nunca ministro sem temor. Nunca. Nunca ministro sem temor. Sabe por quê? Temor é um medo respeitoso, mas é medo. E eu tenho temor do meu Deus. Por isso que eu estou compartilhando isso com você. Vamos lá. Uma outra citação, para que você entenda que eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Uma citação agora de Sulamita Firestone. Deixa eu pegar um pouco, eu sou um pouco cego, não sei se os irmãos perceberam que eu uso óculos. Com isso, atacamos a família numa frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, segundo ela, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família
que produz a psicologia de poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Eu vou continuar lendo esse texto. Essa é a base teórica do movimento feminista. E as pessoas não têm coragem de dizer, muitos pastores não dizem porque tem medo. Porque é um movimento muito bem organizado. Mas a verdade é essa. E olha, esse conceito é tão irracional e ilógico. Porque pense bem, Deus concebeu a mulher para, entre muitas outras coisas, gerar. Se as mulheres não gerarem mais, o que vai acontecer com a humanidade, irmãos? O papel das mulheres é um papel glorioso, porque delas depende a continuidade da humanidade. Porque se as mulheres não gerarem, o que será da próxima geração? Agora eu reconheço que há muitos homens que falham miseravelmente nas suas obrigações. Miseravelmente. E isso dá argumento, e argumentos fortes para essas pessoas. Vamos lá, vamos avançar. Eu sei que é pesado, eu sei. Essa é a pior de todas. Eu vou parar por aqui essas citações, porque nós temos crianças aqui também. O tabu do incesto hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos, de fato, desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Você entendeu o quanto esse texto é maligno e perverso? Porque ele está dizendo que incesto, o sexo entre parentes próximos, entre um pai e um filho, é um tabu social. E que para o ser humano ser livre sexualmente, esse tabu precisa ser quebrado. Eu quero que você se noje mesmo. Eu quero que você fique indignado mesmo. Você precisa se levantar para reagir a essa geração perversa que nos rodeia. Mais um tópico, pornografia. Pornografia. A expressão da impureza. É isso que significa pornografia. A expressão da impureza. É isso. A arte de expressar a impureza. É isso que é pornografia. Eu li uma reportagem, eu nunca me esqueci. E quando eu preparava esse estudo, eu resolvi lê-la novamente. Olha só. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, chegou à conclusão, escute bem, de que não existe homem que não tenha consumido pornografia em algum momento de sua vida. A intenção inicial era comparar qual era a visão dos homens acima de 20 anos que consumiam conteúdos sexuais regularmente, quanto aqueles que nunca realizavam a atividade, grupo que se provou totalmente inexistente. Embora tenha falhado em seu objetivo primitivo, o estudo conseguiu informações importantes sobre os hábitos de consumo dos jovens analisados. Após entrevistar 20 estudantes da universidade que viam pornografia regularmente, o professor Simon Louis chegou à conclusão de que, em média, homens são expostos a conteúdos adultos a partir dos 10 anos de idade. 10 anos de idade, irmãos. Essa é a média mundial em que um homem passa a consumir pornografia. Semanas atrás eu li uma reportagem no site da BBC. E lá falava do crescente número de mulheres que estão vivenciando o vício na pornografia. E o vício na pornografia geralmente vem acompanhado por outros vícios sexuais. E gera uma geração de pessoas que encara o sexo, a sexualidade de uma forma doentia. Entendem, irmãos, o que eu estou falando aqui? Pastor, se eu ultrapassar algum limite, o senhor me chame aqui no paletó, tá? Fique à vontade, tá bom? Mas eu preciso falar a respeito disso. Sabe por quê? Porque a pornografia é um inimigo silencioso. Silencioso.
Eu li uma reportagem que dizia que 22 milhões de brasileiros, 22 milhões, assumiam consumir pornografia, ou seja, consumiam pornografia sem fazer questão de esconder de nenhuma forma. 22 milhões. Eu não sei quanto que isso representa, eu acho que mais de 10% da nossa população. Não é? Eu tenho certeza que esse número é extremamente subestimado. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso, irmãos? Sabe por quê? Porque a pornografia parece um hábito casual, prazeroso, mas pesquisadores têm comparado a pornografia à dependência química. Porque a pornografia leva ao cérebro o mesmo nível de prazer, a mesma descarga de hormônios que o uso de drogas proporciona. E sabe o que isso causa? Assim como as drogas causam, a pornografia causa dependência. Dependência. E é uma dependência velada. É uma dependência que ninguém vê, mas que está corroendo as famílias. Que está corroendo as famílias. Que está gerando nos homens da nossa geração uma mentalidade doentia. Que está gerando nos homens da nossa geração o afastamento do sexo natural. E assim como no caso das drogas, a pornografia exige uma dose cada vez mais pesada. E as pessoas vão para conteúdos cada vez piores. E isso causa dor, isso causa sofrimento, mas as pessoas não têm coragem de dizer. Não têm coragem de dizer. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Você precisa estar atento. Você precisa estar atento. O último tópico que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a sexualização precoce das crianças. Nós vivemos numa sociedade que ensina a sexualidade para as crianças cedo, de uma forma errada, e os exemplos que as crianças têm são os piores. Um dia eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, e de longe nós vimos duas meninas dançando na rua. A menina, assim, duas pirralhinhas mesmo, assim, duas pirralhas. Eu estou vendo de longe aquela cena, meu Deus, o que essas crianças estão fazendo, Jesus? Quando eu chego perto, meus irmãos, a música, eu jamais sequer poderia repetir o que elas estavam ouvindo. E eu entendi que aquela dança era a simulação daquilo que elas estavam ouvindo. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Nós somos um dos países que tem a maior taxa de gravidez na adolescência. Brasil. Gravidez na adolescência. É terrível. Hoje nós temos programas que glamorizam isso. Um dia eu estava vendo uma pessoa assistir um programa. Esse programa era sobre meninas que ficaram grávidas aos 13 anos de idade. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mentira. É sofrimento, é dor. É dor, é sofrimento, é dificuldade. É uma vida que muitas vezes vai ser privada de muitas oportunidades. Uma responsabilidade que chega no momento em que a pessoa não tem a capacidade de lidar com ela. Isso é doloroso. Nós estamos vivendo um momento em que as crianças têm sido sexualizadas muito cedo. Sabe com quantos anos, em média, as pessoas iniciam sua vida sexual no Brasil? 13 anos. 13 anos, é a média nacional. 13 anos. Você acha isso muito ou pouco? É muito pouco. 13 anos de idade, irmãos. Fique de pé. Deixa eu trazer uma palavra de esperança ao seu coração. Primeiramente, eu quero te agradecer por me ouvir até esse momento. Amém? Eu sou apenas um jovem pastor, irmãos. Muita bondade de vocês dedicarem o seu tempo para me ouvir com tanta atenção. Agradeço mesmo de coração. Mas eu quero orar pela sua vida, se você me permitir. Eu quero orar por você e eu quero profetizar sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Olhe para mim. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você não vai chorar a morte de Absalão. Você não vai chorar
a morte de Absalão. Feche seus olhos. Posso, pastor Francisco? Amém? Eu suspeito que eu passei muito do tempo estipulado. Agradeço a paciência dos irmãos. Amado Deus, nós estamos aqui nessa noite para falar de um tema que tem sido um dos maiores desafios da igreja em toda a face da terra. É a família. E Pai, hoje eu venho te pedir que o Senhor derrame sobre as vidas de cada pai, de cada mãe nesse lugar, sabedoria, força, garra para lutar pela vida de seus filhos. Meu Deus, que o Senhor dê a eles a coragem necessária para criá-los nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, visita cada lar representado aqui nessa noite. E eu quero te pedir, meu Deus, que nenhum pai e nenhuma mãe aqui venha jamais chorar a morte de Absalão, mas que eles venham preparar uma próxima geração de crentes fortes, firmes, cheios do Espírito Santo, amantes da palavra de Deus. Meu Deus, eu quero te pedir isso nessa noite. Continua em todas as coisas nos guardando. Pastor Francisco leu um salmo ao me anteceder. Eu havia separado o mesmo salmo, pastor, para concluir esse estudo. O Espírito Santo é tão maravilhoso, não é verdade? Às vezes é até demais. Eu já cheguei em lugar, às vezes, que eu ia pregar e a pessoa falava o mesmo texto que eu falava antes na saudação. Aí é problema. Mas diz assim a palavra do Senhor, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Você pode dizer amém? Eu agradeço a riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Partindo de uma exposição dessa, com certeza, a partir de amanhã, nós tomaremos decisões e teremos atitudes em prol da nossa família. Foi bem esclarecido. Tudo aquilo que parece não ser tão ruim está diante de nós. Glória a Deus. E é responsabilidade. É exatamente isso que eu gostaria que os irmãos ouvissem. O conteúdo de responsabilidade que nós temos. A família é um bem criado por Deus. O opositor sabe muito bem disso. E o opositor trabalha para destruir esse bem criado por Deus. Toda a família foi Deus que criou. O homem foi a imagem de Deus, é a imagem de Deus. A mulher é o milagre. E os filhos é a herança de Deus para conosco. Então, tudo provém de Deus. E o diabo sabe disso. Agora, cabe a nós, crentes em Cristo, transformados, esclarecidos com a luz do Evangelho de Cristo, termos posições firmes. Glória a Deus. Eu acredito em famílias que vivem felizes. Eu acredito que há meio suficiente à luz da Bíblia para nós vivermos felizes. Eu me lembro com toda clareza, o filho da irmã Rita Pacheco, um dia na casa dele, ele
extremamente aborrecido e disse: pastor, segunda-feira eu vou na delegacia abrir um processo contra a professora da minha filha. Menina de 10 anos chegou em casa e disse: pai, a professora disse que eu não posso dizer que sou mulher. E ele, como pai, se indignou. E eu disse a ele: o senhor está coberto de razão. O senhor é quem tem que zelar e cuidar da sua filha, dos seus filhos. O senhor pode abrir o processo. Acontece que não vai dar em nada, porque o senhor vai estar desafiando um sistema, que não é só uma professora. Cabe ao Senhor cuidar da sua filha. Cabe ao Senhor sentar com sua filha e dizer e explicar para a sua filha o que ela é, conforme a palavra de Deus. E ele desistiu de processar a professora, porque não adiantava nada ele processar aquela professora. Não ia dar praticamente nada. Então, cuide dos seus filhos, porque não adianta você querer mover a justiça contra o sistema imperante que impera, que impõe, e nós nos sentimos socialmente fragilizados. Quem é que pode mover alguma ação contra um movimento desse, que fora citado nessa noite? Quem é que pode mover uma ação contra o sistema midiático que impõe isso na sociedade? Mas eu quero dizer nessa noite, no temor do Espírito e debaixo do sangue de Cristo, que há um poder no meio da igreja, na vida do pai, na vida da mãe, que tem autoridade, que sobrepõe a essas coisas. Aleluia! Há um poder sobrenatural na vida de cada pai, de cada mãe crente. Tome posse disso, tome posse dessa palavra nessa noite. E a partir de amanhã, realize o seu culto familiar. A partir de amanhã, reúna a sua família e salve, resgate a sua família em nome de Jesus Cristo, porque se você não fizer, o diabo vai entrar de maneira sutil e vai destruir a sua casa. Mas eu me alegro nessa noite, que a palavra veio aos nossos corações como um auxílio, como um clarear de entendimento. E eu quero desafiar a igreja a não ser apenas ouvinte, mas seja também praticante. Em nome do Senhor. Alguém pode falar: pastor, mas é difícil. Mas a Bíblia também diz: tudo é possível ao que crê. E se você não consegue só de imediato, vocês prestaram atenção na ministração. O pastor disse que já foi a vários lares. Chame obreiros da casa de Deus, até você continuar o processo. Chame um amigo, mas não deixe de não praticar, não deixe de fazer o que for ensinado nessa noite. Não deixe de dizer aos seus filhos, de mostrar os valores morais, os valores éticos. Não deixe de mostrar aos seus filhos os valores da palavra de Deus, os valores de Deus para conosco. Glória a Deus. Quero agradecer ao nosso bom Deus e eterno Pai, por esta palavra revelada aos nossos corações, na instrumentalidade do pastor Cristiano. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Me falta palavra para agradecer o Senhor. Só tenho a dizer muito obrigado à sua esposa, irmã Antônia, muitíssimo obrigado à senhora. Glória a Deus. Filho, que o Senhor te abençoe, meu filho. Fica feliz de te ver aqui. Maísa, minha filha, que Deus lhe abençoe. Pastor Eli, que Deus abençoe o senhor. Guardemos essa palavra. Amanhã não haverá escola bíblica, porque amanhã é o dia das mães. Então, cada pai vai reunir com os filhos e vai homenagear as mães.
Justo isso. Então, não haverá escola bíblica. Também não haverá discipulado, porque terminando o almoço em família, vai ser até desconfortável os filhos se deslocarem daqueles que estão fazendo o discipulado. Então, os irmãos anunciem e divulguem que amanhã, durante o dia, não haverá programação. E à noite, nós estaremos aqui reunidos também. Pastor Noel Martins. Foi meu pastor também. Foi meu pastor. Vai estar aqui conosco, ministrando, dando continuidade nessa ministração. Tá certo, meus irmãos? Quantos estão felizes nessa noite? Digam amém. Amém. Glória a Deus. O pastor já orou, agora eu vou ministrar a bênção apostólica nessa noite. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todos e todos digam, amém. A paz do Senhor, uma boa